Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Esta é a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis, de volta neste domingo 21 de março de 2021. Estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, com os nossos estudos baseados na revista Palavra e Vida, que tem por título Recomeçar, um grande desafio. Estudos nos livros de Esdra e Neemias. Hoje nós estamos chegando à lição número 12. A lição de hoje tem por título Consciência da Grande Obra. Então nós vamos ver hoje mais um assunto baseado no livro de Neemias. Nós estamos quase encerrando essa série de estudos da revista, dessa série Recomeçar um Grande Desafio. Hoje é a nossa penúltima aula no livro de Neemias. Domingo que vem, permitindo o Senhor, encerraremos então o nosso primeiro trimestre com a nossa lição número 13 e partiremos então para abril para uma nova série de estudos que nós vamos ver ainda, porque por enquanto não foi publicado pela Convenção Batista Fluminense. Mas a aula de hoje é a lição número 12. O título é Consciência da Grande Obra. O texto base está em Neemias, no capítulo 6, dos versos 1 ao 4, que diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Este é o nosso texto que nós vamos trabalhar um pouquinho dele conforme nós vamos ver mais adiante. Bom, aquele nosso slide ele continua aparecendo. Hoje nós nada acrescentamos, né? Só simplesmente para relembrarmos aí a vida de Zorobabel, liderando o primeiro grupo de exilados que retornou da Babilônia. 57 anos depois, há um intervalo de 57 anos, onde nós temos a história de Esther. Depois vem Esdra comandando o segundo grupo. E 12 anos depois vem Neemias comandando o terceiro grupo. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje que Neemias ele era um estudioso da palavra de Deus, um homem dedicado ao Senhor, temente ao Senhor, que trouxe um avivamento à semelhança de Esdras também, e nós vamos ver que Neemias vai conseguir então concluir a reconstrução dos muros de Jerusalém. E isto aí se deu no intervalo de quase 100 anos, como nós vimos até agora. Então vamos prosseguir lá. Como vimos então nas lições anteriores, o inimigo não deu trégua em momento algum. Ele atacou com bastante tenacidade durante todo o processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Como nós temos falado aqui, o inimigo não dá trégua da obra do Senhor. Ele sempre vai atacar aqueles que estão na liderança, ele sempre vai atacar aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor, porque ele sabe que ele está, como já disse, vencido, mas ele continua lutando, ele continua insistindo. Então o que aconteceu com esses inimigos lá de Neemias, com esses inimigos de Judá, de Jerusalém? Bom, eram 2 inimigos, 3 inimigos na realidade, que lideravam isso, né? Aí, sendo principais deles, Sambalate e Gesem. Então eu botei aqui no singular porque ele ficou bastante irritado nesse processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Como nós já vimos, ele ficou bastante irritado, é o que nós encontramos lá no segundo capítulo de Neemias 10. Você vê que a cada capítulo nós vemos que há diversos ataques dos inimigos de Judá e de Neemias, tentando desanimar o povo, tentando parar a obra, tentando jogar o povo de Deus por terra. Então Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita,
ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Veja, o inimigo nunca vai ficar alegre quando ele vira alguém interessado em abençoar o povo de Deus, interessado em ser bênção na vida de alguém. Então ele ficou bastante irritado. Outra coisa, ele zombou e desprezou. Nós vimos isto nessas lições que nós estudamos e nós temos lá no capítulo 2 de Neemias ainda, no verso 19, dizendo: quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Veja, zombaria e desprezo. Ele, além de ficar irritado, zombou e desprezou. Mas não parou por aí não. Ele ficou furioso e ridicularizou o povo também. Veja lá em Neemias capítulo 4, verso 1, diz: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E é isto, ele não fica alegre em momento algum, ele ataca de todos os lados, por todos os flancos. Então vejamos lá, quis causar confusão no meio do povo de Deus, e você vê que isso é coisa que é comum. Quantas vezes o inimigo chega no meio da igreja tentando causar algum tumulto? E isso não é coisa que aconteceu só lá com Neemias, não. Isso vem acontecendo desde lá do Éden, quando Deus criou tudo perfeito, tudo de uma maneira harmônica, e o inimigo chegou e causou uma grande confusão no mundo. Foi a queda que nós conhecemos que fez com que o Senhor Jesus viesse por meio deste povo que Neemias liderou de volta a Judá, porque por meio desse povo é que viria o Salvador, o Messias. Então ele quis causar confusão. Lá em Neemias 4:8, vejam lá, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Não é nada diferente do dia de hoje. O inimigo está sempre querendo atacar o povo de Deus e causar confusão. Agora, no capítulo 6, nós vimos também que ele usou outra arma, a distração. Então, nós agora estamos chegando ao capítulo 6 de Neemias, e lá agora ele vai usar uma outra arma. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Veja, o inimigo nunca vai querer ver o bem dos servos de Deus. Então nós temos que ficar sempre atentos com todas as suas armadilhas e com todos os seus convites. Ele não para de apresentar convites ao povo de Deus. Então veja lá, qual era a situação? Os muros já estavam prontos, mas faltava colocar as portas. Ou seja, a cidade não estava de todo guardada, de todo cercada, de todo protegida, porque faltavam as portas. E isso fazia com que a cidade continuasse vulnerável, continuasse sujeita aos ataques dos inimigos. Então, lá em Neemias 6:1, nós vamos ver: havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Neemias estava preocupado com todos os detalhes. E a maior preocupação foi não deixar nenhuma brecha, porque o inimigo aproveitaria qualquer detalhe, por mínimo que fosse, para atacar o povo de Deus, e não é diferente. Nós não podemos deixar brechas, ele vai procurar sempre detalhezinhos. E aí, veja só, as portas ainda não estavam colocadas. Como estão as nossas portas? Elas estão colocadas? Então vamos lá. Então o que acontece? Para o inimigo, tá, o importante é interromper a obra, não importa onde. Olha, os muros já estavam construídos, mas faltava um detalhe, faltava colocar as portas. Aí veja, ele não se dá por vencido. O importante dele é parar a obra, não importa em que estágio esteja a obra. Ele vai tentar no início, ele vai tentar no durante, ele vai tentar até mesmo depois, quando nós acharmos que tudo está concluído, ele vai continuar agindo. Então, os muros estavam prontos, como disse, mas faltava colocar as portas, a cidade ainda estava vulnerável, como já falei, e o importante do inimigo é interromper a obra, não importa onde.
Então, para o obreiro, e aí nós vemos Neemias, o grande obreiro, o líder, então para o obreiro o importante é continuar avançando na obra. Tá? Neemias, então, já tinha construído todas as muralhas, mas faltava colocar as portas. E nós estamos trabalhando para o Senhor e às vezes nós temos a impressão que já terminou. Não, ainda há coisas a fazer, sempre haverá coisas a fazer no reino de Deus, sobretudo do que se refere à pregação do Evangelho, porque o mundo todo necessita conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, porque a vinda do Senhor não se dará enquanto o mundo todo não ouvir a mensagem do Evangelho. Então, Provérbios, no capítulo 18, verso 9, o sábio vai dizer: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Observe que Neemias, apesar de atacado, não só Neemias, mas todo o povo, eles foram dedicados à obra. Eles não deram ouvidos àquilo que o inimigo queria fazer, porque qual era o objetivo do inimigo? Era justamente provocar o relaxamento na obra. E se o povo houvesse relaxado nesta obra, teria se tornado irmão daqueles inimigos. Os inimigos cantariam vitória de uma maneira duplicada. Porque ele queria lançar o desânimo, ele queria fazer com que o povo desmaiasse de trabalhar e que o povo ficasse desanimado mesmo. Então, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Ou seja, está colaborando com o outro e com o inimigo. E na obra do Senhor, nós não podemos ser relaxados, nós não podemos ser irresponsáveis, nós não podemos ser displicentes. Temos que estar sempre atento, sabendo que valor tem a obra de Deus, que valor tem o trabalho que nós fazemos no reino de Deus. Aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 11 e 12, você conhece muito bem a carta aos Romanos, até o capítulo 11 ela é teologia, e depois do capítulo 12 ela é prática, é aquilo que nós vamos colocar em prática do que o apóstolo Paulo ensinou até o capítulo 11. Então no capítulo 12, lá nos versos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Parece que Neemias já era um leitor das cartas de Paulo que seriam escritas séculos depois. Mas o que nós vemos é que, de fato, o comportamento do povo de Deus sempre deve ser este. Nunca deve nos faltar o zelo na obra do Senhor. Não faltou zelo para Neemias no trabalhar para o Senhor. Neemias era fervoroso e ele levava o povo nesse mesmo fervor de servir ao Senhor, de trabalhar com afinco. Observe que eles trabalhavam dia e noite. Eles tinham a ferramenta numa mão e do outro lado eles tinham a espada ou a lança. Então eles serviam ao Senhor e serviam com uma grande alegria, porque eles tinham uma grande esperança de que o Senhor tinha para fazer com aquele povo. E eles foram pacientes na tribulação. E além do mais, nós vimos o grande exemplo de Neemias naquilo que se trata de oração. Neemias era alguém que orava e Neemias era alguém que agia. Ou seja, esse agir vem do zelo, vem do fervor no espírito, da alegria em servir o Senhor. Mas aí, o que os inimigos fizeram? Os inimigos fizeram um convite. Neemias 6,2, nós já lemos, vamos ler de novo. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Veja como Neemias era alguém que orava e vigiava. O que nós vamos ver? O inimigo, então, Sambalate e Gesem, convidaram Neemias para que eles tivessem um encontro lá na planície de Ono. Olha, a planície de Ono ficava a mais de 40 quilômetros de Jerusalém, próxima ali a Samaria, ficava ao nordeste de Jerusalém. Então, olha para onde que o inimigo está querendo levar Neemias. Está convidando Neemias para um local bem distante. Olha aqui no mapa. Você vê aqui embaixo Jerusalém, nesta parte aqui em bege. Acima você vai ver uma parte ali no azul meio esmaecido, que é Samaria. E a planície de Ono ficava a nordeste, um pouco mais voltada para o mar Mediterrâneo, nessa região aí.
tá? Era um local chamado também da planície de Saron. Então, qual era o objetivo do inimigo? Era chamar Neemias para aquele local, porque o inimigo sempre convidará para se afastar o máximo possível da obra de Deus. Ele não quer ninguém envolvido na obra de Deus, ao mesmo tempo que ele também não quer ninguém nem sequer, ele não quer ninguém sequer perto da obra de Deus. O objetivo dele é afastar o máximo possível da obra de Deus, é tirar aquele fervor, é tirar aquela alegria, é tirar aquele prazer, é levar o mais longe possível. Olha como eles foram sagazes. Eles convidam então Neemias para este local, para a planície de Ono, a mais de 40 quilômetros de Jerusalém, longe de casa. Olha quantas vezes o inimigo convida irmãos nossos para afastá-los de casa, para levá-los lá para bem longe do mundo, para deixá-los distante de onde foram criados, para afastá-los do temor de Deus. Os ataques do inimigo não mudam em nada. Não muda em nada. Ele sempre, o que muda, os tempos vão mudando, mas os seus ataques são os mesmos. Porque, como já disse, ele está derrotado e foi derrotado pelo Senhor Jesus. Então, o objetivo do inimigo é afastar da comunhão com o povo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isto. Aí o que nós vamos ver? Aí o que vem essas mensagens? O que são esse tipo de mensagem para nos afastar da comunhão com o povo de Deus, para nos afastar da obra de Deus? Às vezes ele manda alguém com a seguinte mensagem: você só pensa na igreja, você só se dedica à igreja. Não é, a pessoa não está se dedicando só à igreja, está se dedicando à sua família, mas ele vem com essa mensagem: olha, você só pensa na igreja, você precisa viver, você precisa se divertir. Não estamos dizendo que você não possa se divertir, mas temos que ver qual é o valor que nós vamos dar nessa prioridade da obra de Deus e diversão. Temos que ter diversão sim, mas a mensagem do inimigo vai dizer o seguinte: olha, você só pensa na igreja. Outra mensagem que ele vai às vezes dizer: só você trabalha e os outros, é só você que faz esse tipo de trabalho na igreja, mas ninguém faz. Ah, não, se eu fosse você eu largaria isso. Tem muita gente aí aproveitando. Tem muita gente aproveitando de você. Não, deixa isso para lá, deixa isso com o pastor, deixa isso com os diáconos. Não, 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 não. Poxa, só você? Olha só, você não tem mais tempo para nada. São essas mensagens malignas que querem levar aqueles que estão envolvidos na obra de Deus lá para a planície de Ono, lá para bem longe. Outro ainda, esse trabalho é muito simples para você. Por que você está envolvido com uma coisa tão simples, tão ridícula, tão sem graça? Você tem tanta capacidade, mas o que nós temos que fazer? Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor é importante. Não há simplicidade, embora para nós pareça muito simples, mas para o Senhor tem um grande valor quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 4, ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Deixe-me lhe falar uma coisa: a vida militar é uma vida de dedicação exclusiva. Você não pode ter duas profissões ao mesmo tempo. Você não pode exercer a carreira militar e exercer uma outra profissão aqui fora, com exceção da área de saúde, da área médica. Mas afora isso, você não pode ter dois empregos, porque o militar, ele é dedicação exclusiva. E na obra do Senhor, nós somos chamados para uma dedicação exclusiva. Nós não podemos nos envolver, e o termo que o apóstolo Paulo usa aqui é bastante militar, é bastante castrense. Ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Olha, nós fomos alistados pelo Senhor Jesus Cristo, foi Ele quem nos alistou. É diferente do serviço militar, quando você vai voluntariamente, você se apresenta lá e você faz o seu alistamento. Mas não, nós fomos alistados pelo Senhor Jesus, porque quando Ele derramou o seu sangue na cruz, foi o Senhor que nos alistou desde antes da fundação do mundo.
Nós fomos alistados por ele. Então, nenhum soldado, nenhum servo do Senhor que foi alistado vai deixar se envolver pelos negócios da vida civil. Da vida civil aqui nós podemos traduzir isso por nenhum dos negócios daquilo que o mundo oferece, já que deseja agradar aquele que o alistou. Aquele que o alistou é o nosso comandante supremo. E o nosso comandante supremo é o Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo nosso em servir o Senhor é reconhecer a grandeza da sua obra e não nos deixarmos envolver e não nos deixarmos abater por esse tipo de mensagem que chega. Você só pensa na igreja, você só trabalha e os outros, esse trabalho é muito simples para você. Então, o que nós vamos ver ainda? O apóstolo Paulo também, ainda escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 10, diz: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Paulo aí estava preso e com muita tristeza ele falava daqueles que o abandonaram, daqueles que o deixaram e daqueles que haviam sido alistados, mas deixaram se envolver pelos negócios da vida do mundo. Aí Paulo, com toda tristeza, diz: pois Demas, amando este mundo, quantos por amar este mundo se afastaram do Senhor? Quantos foram levados para a planície de Ono, para bem longe da igreja, para bem longe da comunhão? Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então veja aí o quanto o inimigo quer nos afastar da obra do Senhor. Embora Sambalate e Gesem tenham reiterado o convite, Neemias não quis dialogar com eles. Nós não estamos aqui para dialogar com o inimigo. E foi isso que Neemias não quis conversa com eles. Neemias respondeu, no capítulo 6, verso 4, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Neemias foi firme, Neemias, ele foi categórico: não, eu não vou me encontrar com vocês. Pode insistir nos convites de vocês, o mundo vai insistir nos convites, mas cabe a cada um de nós dar sempre a mesma resposta com a firmeza na palavra de Deus. Sambalate insistia em atrair Neemias para o seu território. Ele queria levar Neemias. Lembre-se, Sambalate era governador de Samaria. E a planície de Ono ficava próximo a Samaria. Então era para lá que Sambalate queria levar Neemias para o seu território. E é isto que o inimigo quer. Pegar aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor e levá-los lá para o seu território, longe da comunhão com o povo de Deus. Aí nós vamos ver que nós vimos que Neemias então não dialogou com os seus inimigos, e nós vamos ver o grande exemplo do Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 4, versos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu durante esses dias e ao fim deles teve fome. Veja, Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias, mas Jesus não dialogou. Jesus deu respostas curtas e o inimigo foi vencido. Então nós vemos aí um grande exemplo no Senhor Jesus em não dialogar com o inimigo, e como fez Neemias, dar respostas firmes e seguras: eu não vou me encontrar com vocês. E o Senhor Jesus também, quando respondeu a cada ataque do diabo lá no deserto, o Senhor Jesus respondeu todos os questionamentos do maligno, baseados sempre na palavra de Deus. Então, para vencer os ataques do maligno, nós temos que estar sempre firmados, estribados, baseados sempre na palavra de Deus. Eis aí a grande importância de conhecimento da palavra de Deus, de vida de oração, de comunhão com o Senhor. Hebreus capítulo 4, verso 15, o autor diz lá: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Veja, o inimigo sempre atacou o povo de Deus. O inimigo atacou Sanbalate, o inimigo atacou Esdras, o inimigo atacou Neemias, o inimigo ataca a igreja do Senhor, o inimigo atacou o Senhor Jesus Cristo. Então, no Senhor Jesus Cristo, que não quis diálogo com o diabo, mas que respondeu, que deu todas as respostas baseadas na palavra de Deus, ele sofreu todos os tipos de tentação. E é por isso que nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O Senhor nos entende, o Senhor nos conhece bem, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E se nós quisermos viver uma vida que agrade ao Senhor, temos que vivê-la segundo a sua palavra, tendo sempre como exemplo maior o Senhor Jesus Cristo. Mas havia algo muito importante para Neemias. Neemias tinha alguma coisa que mantinha a sua atenção o tempo todo. Veja lá, veja o que ele responde para os convites daqueles inimigos, de Sanbalate e Gesem. Neemias capítulo 6, verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias dava um grande valor à obra do Senhor. Aliás, o título da lição de hoje é Consciência da Grande Obra. Neemias tinha consciência da grande obra que ele estava realizando para a glória de Deus. Para ele era um grande projeto e ele não queria parar esse grande projeto. O objetivo dos inimigos é que ele parasse aquele grande projeto. Veja que nós vamos encontrar esse mesmo versículo em outras versões. Tá? Na nova versão internacional, que é essa que está aí, diz um grande projeto. Já na versão transformadora, olha como está Neemias capítulo 6, verso 3. Respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Veja a consciência da obra, tá? Consciência da grande obra é justamente isso. A obra do Senhor, ela é muito importante. O inimigo vai querer nos afastar dela, mas a nossa resposta é: eu estou servindo ao Senhor em uma obra muito importante e não posso ir e não vou. Por que deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Ainda uma outra versão, que é a versão O Livro, diz assim Neemias capítulo 6, verso 3. Mas eu vi bem a intenção deles, era de me fazer mal. Por isso respondi-lhes assim: estou a fazer uma grande obra, não posso largá-la. Por que é que havíamos de parar enquanto eu me encontrasse convosco? Então veja aí, olha, para Neemias, aquela obra de reconstrução dos muros era um grande projeto, era uma obra muito importante, era uma grande obra. E tudo isto é exatamente o que a igreja de Deus hoje, a igreja do Senhor Jesus, está envolvida. A igreja do Senhor Jesus está envolvida num grande projeto. A igreja do Senhor Jesus está envolvida numa obra muito importante. A igreja do Senhor Jesus está envolvida numa grande obra. E nós não podemos largar essa obra para dar ouvidos aos convites do inimigo. Temos que ter consciência da grande obra, do privilégio que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece com Sanbalate e Gesem? Após eles terem tentado 4 vezes, os inimigos tentam uma nova arma. Agora, já que não conseguiram afastar Neemias da sua área de trabalho, de levá-lo para uma área longe, de levá-lo lá para a planície de Ono, o que os inimigos vão fazer agora? Eles vão usar a calúnia. Veja só, Neemias capítulo 6, versos 5 e 7. Então, após terem tentado 4 vezes, veja lá, então na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus
estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Então agora o inimigo, como ele não se deu por vencido e como ele não conseguiu vencer, ele vai agora usar a calúnia. Ele vai dizer que o povo estava se rebelando e que Neemias queria se autoproclamar rei de Judá. Então, veja, meu irmão e minha irmã, eles estão agora levantando uma calúnia. E na obra de Deus, quantos obreiros sofrem com boatos, sofrem com calúnias, quantos ministérios foram arrasados, quantas famílias foram arrasadas por calúnias, por boatos, por coisas sem fundamento, simplesmente por obra do inimigo, simplesmente por darem ouvido às mensagens malignas, e isso arrasou com muitos ministérios, pastores que viram suas famílias arrasadas, depois aqueles que acusaram. Eu sei de uma história de um pastor que ele foi acusado e anos depois viram que não era nada daquilo, foram lhe pedir perdão, mas agora já era tarde, ele havia perdido a sua família, ele havia perdido o seu ministério, era muito tarde. Então, o que o inimigo vai fazer com aqueles que estão envolvidos na obra de Deus? Ele vai tentar ele vai usar todas as armas. E ele não se dá por vencido. Então agora ele vai partir para a calúnia, ele vai partir para os boatos. Então, quanto prejuízo, calúnias e boatos tem trazido a obra de Deus? Neemias capítulo 6, verso 8 diz: e eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Quantas calúnias são levantadas, quantas cabeças criativas, como acontecem coisas estranhas e levantam calúnias. Deixa eu lhe falar uma coisa, nós moramos em Curitiba por quase 10 anos e lá eu tinha alguns amigos de quartel e alguns me achavam talvez um pouco rígido. Então o que acontece? Alguns querem ver a pessoa se dar mal, a pessoa se prejudicar. E uma vez eu estava no centro de Curitiba com a minha filha do meio, já adolescente, alta, ela é bem alta, morena, e eu andava com ela de mãos dadas ou então abraçado. E sabe o que foram dizer lá no meu ambiente de trabalho, no quartel? Que eu era um moralista no meu trabalho, mas, no entanto, lá fora eu era um falso moral. Eu estava no centro da cidade com uma namorada e achando que ninguém estava me olhando. Aí, graças a Deus, um irmão nosso, muito amigo, perguntou como era esta mulher que estava com ele. Era assim, assim, assim. Descreveu a minha filha. Ele falou: você está muito enganada. Essa pessoa que você está falando é a filha dele. Eu estava com a minha filha no centro da cidade. E às vezes isso acontece com pastores, às vezes isso acontece com obreiros. Não é só pela companhia feminina, são outras coisas que acontecem, porque o objetivo é levantar calúnia, o objetivo é arrasar, o objetivo é queimar a imagem dos líderes, do povo de Deus, do servo de Deus, em meio à comunidade, ou em meio onde ele mora, ou em meio ao seu local de trabalho. Aí, João 8,44, o Senhor Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Veja, quem estava usando Sambalate e Gesem era justamente o diabo, que sempre é ele que arregimenta essas pessoas para atacar o povo de Deus, para levantar calúnias, porque ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, Sambalate e Gesem
vão levantar agora uma calúnia dizendo que o objetivo de Neemias é se autoproclamar rei de Judá e causar uma rebelião contra o rei da Pérsia. Veja, porque embora o povo estava autorizado a voltar da Babilônia, ainda continuava escravo, ainda continuava sob domínio persa. Então, eles pagavam imposto, eles obedeciam ao rei da Pérsia. Então, qual era o objetivo então do inimigo? Era justamente queimar a imagem de Neemias com o povo diante do rei da Pérsia. Mas aí, o que nós vimos aqui no texto anterior? Veja lá, olha, além do mais, conforme diz, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Mas veja aqui uma coisa ainda, olha só. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações. E aí vem lá, olha como o diabo gosta de fortalecer os seus ataques. E Gesem diz que é verdade. Veja, a mentira sendo confirmada como verdade. Então é isso, o inimigo ele usa de todas as táticas para atacar o povo de Deus, mas como o Senhor Jesus diz, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, João 8,44. Qual foi então a providência de Neemias em todas essas tentativas de Sambalate e Gesem, todas essas tentativas do diabo, do inimigo de nossas almas? Neemias, capítulo 6, verso 9, nós temos lá então a providência de Neemias. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Então o que Neemias faz? Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Veja, Neemias atacado, Neemias cercado, o que ele vai usar como sempre ele usou nas vezes anteriores? Ele vai à oração, ele vai buscar força no Senhor, porque é no Senhor, por meio da oração e por meio da sua palavra, que nós encontraremos forças para lutar contra os ataques do inimigo, para vencê-lo. Então Neemias fez: eu, porém, orei, agora fortalece as minhas mãos. E esta deve ser a nossa oração a cada dia. Senhor, fortalece-nos, que não fiquem brechas alguma na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e todo o povo, eles se preocuparam em fechar todas as brechas. Todas as brechas. E o trabalho era cansativo. Sim, eu não vou dizer a você que o trabalho na obra do Senhor nem sempre vai ser fácil, não há trabalhos cansativos. Mas o que nós dependemos? Nós dependemos da fortaleza, do fortalecimento do Senhor. E foi isso que Neemias pediu. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Salmo 107, 28 a 30, o salmista diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao ponto almejado. O ponto almejado do Senhor era que Jerusalém fosse reconstruída, que os muros fossem reconstruídos, que as portas fossem colocadas, e Neemias encontrou essa fortaleza no Senhor. Neemias passou por aflições, mas em todo momento ele clamou ao Senhor, e o Senhor o livrou das tribulações em que se encontrava. E tudo ficou calmo, porque depois nós vamos ver que Neemias conseguiu concluir a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Efésios capítulo 6, verso 18, bastante conhecido, o apóstolo Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E nós vimos que Neemias era alguém que era perseverante na oração. Então, Neemias enfrentou todas as modalidades de ataque dos inimigos com discernimento. Ele discerniu: olha, estão querendo me convidar para lá porque querem me fazer mal. Estão querendo fazendo essas ameaças para que nós paremos. Nós não vamos parar. Neemias tinha discernimento do Espírito de Deus. E esse tipo de discernimento
nós só conseguimos obter com vida de oração e estudo da palavra. Outra coisa, além do discernimento, Neemias manteve o foco na obra e com integridade no viver. Aquele que é íntegro no caminhar com o Senhor, o inimigo não o vence. Então, o que nós vimos? Ele, como já falamos, ele não dialogou com o inimigo e não perdeu tempo com ele. Olha, eu não sei se você já viu alguém ser tomado pelo inimigo em uma de nossas reuniões, alguém ser possuído pelo inimigo em uma de nossas reuniões, com a manifestação do inimigo na vida de alguém. O que acontece é que quando o inimigo faz isso no meio de um culto, o objetivo dele é atrair para si toda a atenção. Mas quando nós estamos cultuando o Senhor, toda a atenção tem que ser e toda a glória tem que ser para o Senhor. Então não existe isso de você, de alguém ficar dialogando com o inimigo, de dar o microfone para que o inimigo fale as suas besteiras, aquelas mensagens totalmente malignas. É claro, vindo dele só pode ser malignas, mas não se pode dar brecha para ele, no culto e nem em nossas vidas em momento algum. Então Neemias não dialogou com o inimigo, mas apesar de todos os ataques e provocações, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a obra fora concluída. Neemias venceu. Neemias venceu pela oração. Neemias venceu pela fidelidade à palavra. Neemias venceu pela liderança. Neemias venceu porque ele buscava fortaleza, buscava força no Senhor e a mão do Senhor era sobre ele. Aí nós vamos ver lá em Neemias, no capítulo 6, versos 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Veja o que é manter o foco. O trabalho era imenso, mas eles trabalharam dia e noite, apesar de todos os ataques do inimigo. O inimigo ao redor, querendo atacar, como nós vimos naquele mapa do domingo passado e do domingo retrasado. Os inimigos ao redor de Jerusalém, mas o povo trabalhando, o povo vigiando, o povo orando sob a liderança de Neemias. E em 52 dias eles concluíram toda a obra. Aí quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Veja que coisa maravilhosa, quando o foco está na obra do Senhor, quando apesar de todos os ataques, a obra é realizada, o que acontece? Aqueles que estavam associados ao inimigo ficam perplexos e atemorizados, e o orgulho deles, aquele orgulho que eles tinham, julgando-se superiores, achando que nos venceriam, eles são abatidos. Então todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. Olha, não se brinca com Deus de Neemias, não se brinca com Deus de Judá, nós não vamos conseguir vencê-los. Então elas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Está lembrado de domingo passado quando nós falamos aqui? A obra é do Senhor e nós somos apenas meros cooperadores. Quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, ela vai ser realizada porque é o Senhor quem nos usa, mas o Senhor é quem trabalha, nós somos apenas meros cooperadores. Então, apesar de todos os ataques que nós temos hoje, que o inimigo continua atacando a igreja, apesar de todos os ataques, a igreja segue caminhando e a obra será concluída, pois a obra é do Senhor. O evangelho será pregado a todo mundo. A obra será concluída apesar de todos os empecilhos malignos, diabólicos. Aqueles que estão no campo vão vencer, apesar de todos os empecilhos malignos, diabólicos. A obra do Senhor vai ser realizada aqui em Teresópolis. A obra do Senhor vai ser realizada no Brasil, onde quer que seja, porque a obra é do Senhor. O inimigo vai deixar de atacar? Não. Mas o Senhor estará conosco, porque nós somos meros cooperadores, e a obra é do Senhor, e a força vem do Senhor, e nós obtemos essa força, como já falamos aqui, na oração e na palavra do Senhor. Então, lá na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, versos 57 e 58, diz:
mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Veja, Neemias manteve-se firme, Neemias não se deixou abalar. Neemias tinha o foco na obra do Senhor, Neemias tinha consciência da grande obra. Aliás, consciência da grande obra é o título da lição de hoje. Então, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam dedicados à obra do Senhor. Neemias foi dedicado o tempo todo. Neemias não deixou nada interromper a obra. E é por isso que Neemias, com o povo, com o poder do Senhor agindo neles, em 52 dias eles conseguiram concluir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que alegria que nós temos de saber. Por mais simples que seja o trabalho que nós estamos realizando na obra do Senhor, ele não é inútil. Não existe trabalho mais importante na igreja. Nós fazemos parte de um corpo e cada um de nós é como se fosse um membro deste corpo. E no corpo não existe parte mais importante do que a outra. E quando um trabalho é feito com as mãos e outro é feito com os pés, não há diferença. Porque todos trabalham em benefício do corpo, e esse corpo é a igreja, e essa igreja é dominada pelo cabeça que é Cristo. Então a obra é do Senhor e nós somos dirigidos pelo Senhor. Então na obra do Senhor não há trabalho inútil. Mas a recomendação do apóstolo Paulo é: portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, mantenham-se unidos neste corpo. Manter-se unido neste corpo é manter-se em comunhão com a igreja. Nós não podemos ter vida separada da comunhão com nossos irmãos. E juntos nós podemos vencer os ataques do maligno, porque juntos nós somos mais fortes. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aí, veja só, a consciência da grandiosidade da obra do Senhor conduz-nos a uma vida de dedicação do seu reino. Neemias tinha consciência da grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra, eu estou envolvido num projeto muito importante, o que eu estou fazendo é grandioso. Esta era a consciência de Neemias. E da mesma forma, nós que estamos servindo ao Senhor, nós temos que ter consciência da grandiosidade da obra do Senhor. E isto, consequentemente, vai nos conduzir a uma vida de dedicação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. E isso vai nos ser possível mediante a consciência da grandiosidade da obra do Senhor e do privilégio de ser cooperador do Senhor na sua grande obra. Aí, Mateus capítulo 28, nós vemos lá: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Neemias venceu, porque o Senhor era com ele. Neemias venceu e os inimigos ficaram atemorizados e reconheceram que o Deus deles era Deus Todo-Poderoso. Então o orgulho do inimigo foi abatido. O inimigo ficou atemorizado, porque a obra era do Senhor, porque o Senhor estava com o seu povo. E o Senhor Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Veja que isso aqui trata-se daquela grande comissão. E nós continuamos comissionados pelo Senhor Jesus. E temos que ter então consciência dessa grande obra e saber que o Senhor está conosco. O inimigo vai atacar, mas a nossa torre forte, a nossa fortaleza, a nossa muralha é o Senhor Jesus Cristo, que está sempre conosco. Então, Neemias serviu ao Senhor com amor, com dedicação e responsabilidade, pelo fato de ter consciência da grandiosidade da obra de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Este era o pensamento de Neemias. Neemias trabalhou com toda a sua força. E Neemias, sabedor
de quanto é efêmera a nossa vida, de quanto ela é passageira. Neemias, então, fez o trabalho com todas as suas forças. Neemias fez o trabalho com planejamento. Neemias fez o trabalho com conhecimento de que a obra era do Senhor. E Neemias fez o trabalho com a sabedoria, porque ele foi buscar sabedoria no Senhor. Então, isto aqui, Eclesiastes capítulo 9, verso 10, resume a consciência que Neemias tinha da brevidade da nossa vida e o quanto era importante para ele realizar aquela grande obra para o Senhor. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Temos que aproveitar o hoje, porque o amanhã não nos pertence. Então, Neemias realizou a obra com muita oração, trabalho, planejamento e lutas, mas ele venceu e construiu com todo o povo o muro, as muralhas de Jerusalém, em 52 dias. Glórias a Deus, porque o Senhor é fiel e Ele está conosco e nós estamos realizando a obra do Senhor no prazo que Ele tem, porque quem realiza a obra é o Senhor. E voltando a dizer, nós somos apenas cooperadores. Mas a vitória chegou e a vitória você já sabe qual é. A vitória é que as muralhas foram construídas em 52 dias. Então, voltando a Neemias capítulo 6, versos 15 e 16, o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém, meu irmão. Esta é a grande mensagem que nós temos, de que quem está conosco é o Senhor, e quem luta por nós é o Senhor, e a obra do Senhor é realizada, porque a obra é dele, e nós estamos sendo servos dele, usados para a sua glória. E aí, a força, então, vem do Senhor. O livramento vem do Senhor e a glória pertence ao Senhor. Veja aí, veja só, os inimigos reconheceram, tá? As nações vizinhas ficaram atemorizadas, elas tiveram o orgulho abatido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. As muralhas de Jerusalém foram construídas, mas a glória foi para o Senhor. E no nosso servir ao Senhor, toda a glória pertence ao Senhor. Nós não estamos aqui para ganhar glória alguma. Uma vez alguém me disse, mas o trabalho não é reconhecido. Alguém respondeu, lugar de reconhecimento, a resposta é um pouco trágica, lugar de reconhecimento é no Instituto Médico Legal. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos na obra do Senhor. Nós estamos aqui para dar glórias ao Senhor, tendo consciência da grandiosidade da sua obra. É esta a mensagem que nós temos na lição de hoje. E encerrando, nós vamos ler então aqui, Neemias capítulo 6, verso 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, agora fortalece as minhas mãos. Meu irmão e minha irmã, que essa seja a nossa oração, pedir ao Senhor que nossas mãos sejam fortalecidas e que nós não nos deixemos afastar pelos convites do inimigo, mas estejamos sempre reunidos no arraial de Deus, estejamos sempre reunidos com nossos irmãos, estejamos sempre reunidos com a nossa comunidade de fé, trabalhando na obra do Senhor, ajudando uns aos outros e engrandecendo o reino do Senhor, porque a obra é do Senhor e só a Ele pertence toda a glória e toda a honra. Portanto, meu irmão, esta é a nossa mensagem, minha irmã, esta é a nossa mensagem para hoje. Que o Senhor nos conceda uma semana muito abençoada, que o Senhor nos conceda uma semana de dedicação ao estudo da sua palavra e à oração, e que nossas mãos, no decorrer desta nova semana que se inicia hoje, sejam fortalecidas
e que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas. Fiquem todos, então, com esta mensagem. Tenham todos uma semana muito abençoada. Tenham todos uma semana de fortalecimento e de alegria no Senhor e na sua obra. E domingo que vem, permitindo o Senhor, estaremos aqui de volta. Até lá, então, e fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que prometeu que estaria conosco em todo o tempo, e Ele é fiel e Ele não falha. Então, um grande abraço a todos e até domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.